Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, na entrevista do BAP, candidato à presidência do Flamengo, porque ele mandou a real aqui sobre a construção do estádio, né? Ele falou o que deve ser feito na opinião dele e o plano também para faturar mais de 2 bilhões com o Flamengo. Cara, parada impressionante. Eu fiquei muito surpreso, né? Com a maneira rápida e surpreendente que isso aconteceu. Claro que você fica muito feliz, o estádio é um sonho de todo mundo, mas ato contínuo você tem uma preocupação, né? Como é que você paga essa conta? Porque é assim, para a nossa chapa, as pré-condições, os pré-requisitos para a gente construir esse estádio são: não pode afetar a performance esportiva do time. Nós não vamos ficar 13 anos sem ganhar nada, como São Paulo quando fez o estádio dele. Tá certo? Nem queremos ficar numa situação como a do Corinthians ficou. Sim. Vamos combinar, em 12, o Corinthians era campeão da Libertadores, do Brasileiro. E mundo, campeão né? mundial. Mundial. E 2 anos depois ia ter um estádio. E aí hoje você escuta os corintianos falarem: pô, era melhor ter ficado com o Pacaembu, que a gente continuaria ganhando alguma coisa. Então, a gente, aquilo que eu estava te falando, né? Aprender com a experiência dos outros é prova de sabedoria. Então, não pode comprometer a performance esportiva do clube, número 1. E número 2, nós não podemos virar SAF. Então, o que tem que ser feito? Você tem que ter um plano muito importante, muito consciencioso do que você vai fazer como estádio e de como você vai crescer as receitas do clube. Porque no nível que o Flamengo tem de receita hoje, ele vai ter que se endividar num nível absurdo. E daqui a 5 anos ele, de repente, está numa situação delicada como ele estava há 12 anos atrás. Então você tem que aumentar o faturamento de 1,4 para 2, 2,1 bi. A margem do clube, que é 350 milhões ano, tem que ir para 700. Aí com esse dinheiro você faz o estádio, endivida o clube, sei lá, 30%, 35% do faturamento e dá certo. Então, a grosso modo, é o que a gente imagina. Nós vamos fazer isso no tempo. A gente não está falando da aquisição do terreno. Isso aí... Não, o terreno já foi. Ok. E não terreno já foi. comprometeu as finanças do clube. Não. O que vai acontecer é o seguinte: comprometeu o resultado do ano, você não tenha dúvida. Você gasta 170 milhões a mais do que você esperava. Qualquer clube do Brasil que gaste isso, seria um impacto importante. Então, com certeza, isso vai afetar as finanças do ano do clube. Nenhuma dúvida disso. Zero dúvida disso. Mas foi feito, a gente vai ter que, de alguma forma, cuidar disso e nós vamos fazer o estádio. Agora, nós não vamos fazer um estádio à custa da performance esportiva ou de virar uma SAF. Mas você tem que trabalhar muito rapidamente. Eu tenho várias frentes de trabalho comigo. Nós temos várias frentes buscando novas receitas, novos negócios para o clube, para ajudar muito rapidamente que você mude esse patamar de 1,4 para 2 bi, que eu acho que o clube tem potencial para isso. Você pode abrir alguma dessas para gente? Eu vou te dizer uma coisa. Vou dar um diárias, exemplo. pelo menos. Vou dar um exemplo do mundo que vocês vivem. O Flamengo tem 37 milhões de usuários únicos, ou de clientes únicos em redes sociais dele. Certo? Sim. Pouco ou muito? Muito. Quanto você acha que o Flamengo ganha com isso? Não faço ideia. Quanto você acha? Pelo jeito que você está perguntando, eu estaria R$0. Zero. Zero? O Flamengo ganha R$0 em Zero. mídia Flamengo social? não ganha. Flamengo não explora bizarro. isso. É loucura. Então, vou te falar, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é assim: o Flamengo, na minha vida... Não, o Flamengo ganha, né? Ele ganha, só que às vezes o que ele tá querendo dizer aqui é que não ganha diretamente. Talvez não venda serviços, por exemplo, com o canal do YouTube dele, né? O Flamengo tem um canal desenvolvido da Flá TV e tudo mais que funciona, posta vídeo todo dia tem alguma coisa lá. Eles ganham algum dinheiro com aquilo, né? Tem o dinheiro do AdSense, tem o dinheiro do TikTok aí que eles ganham. Então, o que ele tá falando aqui... da forma como ele deu a entender, é como se todas as redes sociais do Flamengo fossem uma inutilidade total na gerência atual do clube. Sendo que, na verdade, o Flamengo ganha muito mais visibilidade. É um ganho indireto, né? É um ganho que ele vem... Você não consegue medir o resultado exato na hora do ganho. Mas você aumenta muito a visibilidade do clube, consequentemente, mais pessoas ficam sabendo do Flamengo, consequentemente, mais pessoas veem as marcas, eles podem vender anúncios. Com certeza eles ganham alguma coisa com os perfis online. Com certeza, isso aí é um fato, mano. Eles conseguem vender parcerias mais caras, né? Na camisa, na camisa do treinamento, enfim. Visão. E os clubes de futebol em geral vão se posicionar como uma Disney. O cara é produtor de conteúdo, de entretenimento, de partidas, mas o que tem de coisas que interessam ao grande público no dia a dia, para pequenos cortes do que acontece dentro... dos bastidores do futebol, né? Por que o jogador corta a meia dele para jogar? Como é que você enfaixa o pé? Por que o jogador
Davi joga com uma chuteira X, o jogador Matheus joga com a Y. Por que ele treina com uma e joga com outra? Por que ele treina com uma e joga com a outra? Será que o cara joga com a chuteira que é o teu pé é 42? Você acha que ele joga com a chuteira 42? O que você acha? Então, eu acho que tem uma série de coisas. Como é que o cara faz? A camisa que ele joga é dele ou não é dele? Todo mundo joga com camisa tamanho P? A camisa que os caras jogam é a mesma? Ele usa um short pro jogo, porque ele não usa a camisa mais de uma vez. Que é aquilo que a galera ficar pegando no pé da Mas veja, então eu tô brincando aqui com vocês, porque vocês viraram profissionais do mundo de comunicação, como eu fui. Tem um mundo de coisas que, para quem tá aqui, vocês acham que não. Pô, isso aqui eu vejo isso todo dia, não tem nenhuma importância. Mas para a pessoa que vem a primeira vez, pô, eu quero tirar uma foto do estúdio, olha que legal. Eu não sabia que era assim, o cara quer botar a mão, quer ver a textura, né? Pra gente, a gente não dá valor. Mas tem muito valor para você tirar disso no clube. Flamengo renegociou com a Adidas e recuperou com a Adidas todos os direitos de propriedade de tudo que não fosse material esportivo. Moda feminina, moda masculina. O que o Flamengo fez com isso? Zero. O Flamengo tem um caminhão de dinheiro para contratar jogadores como Alcaraz e Plata. Né? Quanto que o Flamengo devia botar na base de garotos mais jovens, que você paga €1 milhão e que se der certo o garoto vale 20, 30. Então, onde você investe o teu dinheiro, também faz a diferença no tempo. Então, eu entendo que a maneira de você tocar os negócios do Flamengo, sendo mais proativo e não apenas reativo, eu acredito que você possa trazer mais dinheiro para o clube. Então, te dei algumas opções aqui do que eu acho que deve ser feito, que pode trazer mais dinheiro para o clube. Né? E, por outro lado, buscar eficiência. Né? Porque algumas das coisas que eu estou te falando aqui, na hora que o Flamengo fizer, o Flamengo não vai duplicar a estrutura de custo que ele tem. Então, talvez hoje os 22% de margem que o clube tem possam atingir 30%. Se você aumentar 50% o faturamento e aumentar de 22% para 30% a rentabilidade do clube, que eu não acho que seja uma coisa absurda com esse incremento de receita, você vai construir o estádio sem comprometer a performance esportiva e sem endividar o clube dramaticamente. Nesse cenário, você vai botar mais 600 milhões de dívida no clube, talvez mais próximo do estádio ser inaugurado, porque você deixa para pagar os juros mais tarde. Né? A pior coisa do mundo seria o Flamengo começar a pagar juros sobre a construção. Você não tem o estádio, não tem o dinheiro para botar no time de futebol, ainda está pagando juros sobre a obra que você não conseguiu acabar, empurrar isso para frente. Então, nós temos gente que trabalhou no processo de Olimpíadas aqui no Brasil e de Copa do Mundo. Nós temos profissionais que trabalharam, tem gente que trabalhou com construção de 6 arenas, gente que trabalhou no ciclo olímpico. Né? Então, profissionais que viveram isso no Brasil, trabalhando conosco. E tem também um cara que eu gosto muito, que a gente vencendo, a gente com certeza vai trazer como consultor, que é o Fabrício Kika. O Fabrício é um cara que entende disso, e especialmente na parte de como devia ser um estádio do Flamengo. Você disse que é atleticano. Você já foi lá na arena? Claro. O que você achou da acústica de lá? Ruim. Esse tipo de coisa, você tem que decidir antes quando você vai fazer. Porque se você disser para o arquiteto, olha, eu quero uma acústica bacana, eu fui visitar o estádio do Bayern de Munique, o gerente que me levou, chegou num ponto lá e falou, para aqui, ó. Grita qualquer coisa aí. Eu gritei Mengo, claro. Né? Estádio vazio. Né? Impressionante como é que você grita e você escuta o que você está falando voltar em você. E aí o cara fala, nós temos muito orgulho porque foi construído com conceito de acústica, que não sei o quê. Porque claramente do Atlético foi feito para show, para não vazar para fora. Então, quando você... Tipo a arena, né? Então você... Qual é o perfil de casa que você quer? Ah, eu vou montar aqui, vou montar um estúdio, vou montar uma boate aqui. Pô, você tem que ter uma proteção para o som não vazar, senão você leva teus vizinhos à loucura, né? Mas o dia que entrar um ladrão aqui, você fala, posso gritar que ninguém lá fora vai ouvir. Qual é o objetivo do que você tem? Eu entendo que o Fabrício tem uma experiência fantástica disso, e inclusive de correlação com qual time que mais se beneficia do seu estádio no mundo, e é o Liverpool. Acho que ganhar do Liverpool lá dentro é complicado pra caramba. E que diz que o clima de ser um caldeirão, do cara achar que ele tá no inferno, tudo mais, os profissionais dizem,
Né? Ah, tem 55 mil pessoas lá. Quem tá lá dentro de campo acha que tem 500 mil. Né? Então, essa coisa toda eu acho que é muito importante, é muito bacana e o Fabrício tem uma contribuição importante para dar nesse processo. Não necessariamente na parte de planejamento, mas quando você começa a fazer a definição do que você quer do projeto, eu acho que é importante ter isso. E o Flamengo tem que ter um estádio que seja grande, que tenha área popular, que tenha essa parte de acústica, né, que seja essa coisa do caldeirão. No meu sonho seria assim uma bomboneira moderna, vai? É o que eu imagino, entendeu? Porque o estádio, se você for ver os modelos dos estádios europeus, eles são extremamente rentáveis, né? E hoje o acordo que a gente tem com o Maracanã, ele é péssimo pra gente, ir pro Fluminense, é uma coisa bem... A gente ter o próprio estádio seria uma grande fonte de receita nova que a gente não tem hoje, só de naming Se for rights, bem feito, claro. se for bem feito, com certeza. Sim. Com certeza. Mas mesmo o Maracanã, eu acredito que o Maracanã é um templo do futebol. Sim. Maracanã, eu vejo o Maracanã nesse processo do Flamengo, naquela bipolaridade, naquela megalomania rubro-negra, né? As pessoas falam, o estádio próprio é o Maracanã. Eu chego para trás e digo os dois. Os dois, porque o Flamengo pode ter os dois. O Flamengo pode ter os dois. Então, tirando a brincadeira, eu vejo o Maracanã como se fosse um Wembley, um templo do futebol, onde você faria 8, 10 jogos por ano lá, grandes jogos, enfim, eventualmente regionais. Deixar o gramado bom. Deixa o gramado bom, né? Porque o Maracanã é um estádio sensacional. O problema é fazer 60, 70 partidas por ano. Mas se você fizer 50, considerando que a gente não perde dinheiro mais no Maracanã, Maracanã não é tão rentável quanto o estádio do Palmeiras, por exemplo, porque é um estádio antigo. Mas ele não dá prejuízo mais. Então, se o Flamengo fosse construir um estádio dele e o Maracanã desse prejuízo, o Flamengo pensaria, vou jogar todos os jogos no meu estádio. Pessoal, enfim. Cara, gostei aqui da explicação, né, que ele deu aqui para a estratégia dele e tal, para aumentar a receita do Flamengo. De fato, tem algumas coisas que sempre dá para fazer coisa melhor, né? Sempre dá para aumentar a eficiência, mas... Eu achei que ele forçou muito a barra falando que o Flamengo não ganha nada com as redes sociais, sendo que claramente isso não é verdade. Imagina quando você vai vender um patrocínio para uma camisa, você acha que o pessoal lá o pessoal que vai fazer essa negociação, eles não vão colocar lá como argumento a visibilidade que o Flamengo tem, por exemplo, nas redes sociais, quantos inscritos, quantos seguidores, quantos de acesso que ele tem por mês e tudo mais, quantas pessoas passam pelo perfil da marca. O Flamengo tem página no Twitter muito ativa em inglês, né? Não só em português, tem em inglês e espanhol também. Então tudo isso faz com que a marca Flamengo ela seja expandida, né, pelo mundo todo. Então é óbvio que você ganha alguma coisa com isso. Não tem como você falar que não ganha nada, né? Mas, enfim, com certeza tem como melhorar. E é isso, essa questão do estádio também é muito importante. Mas enfim, comenta aqui embaixo aí a opinião de vocês, cara. Eu queria saber o que vocês acharam aqui. Eu, sinceramente, assim, a primeira vez que eu vejo o BAP, né, que é esse candidato à presidência do Flamengo falando, pareceu ser um cara sério, mas é aquela coisa, a gente nunca sabe, mano. A gente nunca... Eu também não vou parar pra ver 10 horas de entrevista aqui, né, dos candidatos à presidência do Flamengo. O Rodolfo Landim é um cara que parece ser muito competente, mas por outro lado também não tem como entender essa relação maluca dele com o Marcos Braz, né, esse romance que ele tem com o Marcos Braz aí. É uma coisa muito... O Marcos Braz também não tem como entender esse cara, é um maluco, né? Mas, enfim, pessoal, comenta aqui embaixo aí o que vocês acharam. Quero ver a opinião de vocês. E é nóis, tamo junto. Forte abraço aí, valeu e até o próximo.